Você viu as fotos que saíram hoje? A voz de Marcela ecoou pelo camarim improvisado nos fundos do Parque do Peão, em Barretos, enquanto segurava o celular com as mãos trêmulas. O calor de agosto era sufocante, mesmo às 6 da tarde, e o cheiro de poeira misturado ao aroma de churrascos e algodão doce invadia o ambiente através das frestas da lona branca. Ana Castela levantou os olhos do espelho, onde ajustava o batom vermelho cereja, seu olhar se encontrando com o reflexo preocupado da amiga e empresária. "Que fotos, Marcela?" perguntou, embora o tom de voz já demonstrasse que suspeitava do que se tratava. "Você e o Zé Felipe saindo daquele restaurante em Ribeirão Preto na semana passada. As legendas estão dizendo que vocês estão juntos, que é um romance secreto." Marcela deslizou o dedo pela tela, mostrando as imagens que circulavam nas redes sociais como fogo em palha seca. O coração de Ana acelerou, mas ela manteve a compostura. Aos 29 anos, já havia aprendido que no mundo da música sertaneja, especialmente em cidades como Barretos durante a festa do Peão, qualquer movimento era amplificado e distorcido até se tornar algo completamente diferente da realidade. Era apenas um almoço de trabalho, Marcela. Estávamos discutindo uma possível parceria para o próximo álbum. Ana se virou na cadeira de plástico branco, o vestido azul marinho com detalhes em strass, refletindo as luzes amareladas das lâmpadas improvisadas. "Você sabe como essas coisas funcionam. Uma foto e pronto. Inventam uma história inteira." Mas por dentro, Ana sabia que a situação era mais complicada do que aparentava. O almoço com Zé Felipe havia sido marcado inicialmente para discutirem uma colaboração musical. Isso era verdade. Porém, à medida que conversavam sobre melodias e letras, algo mais havia florescido entre eles. Uma conexão que ia além do profissional. Uma química que ela não sentia há muito tempo. "O problema é que a Virgínia também está aqui em Barretos para o festival", continuou Marcela, sentando-se numa cadeira ao lado. "E você sabe como ela fica quando surgem rumores sobre o Zé Felipe com outras mulheres." Ana suspirou profundamente. Virgínia Fonseca, influenciadora digital com milhões de seguidores, esposa de Zé Felipe e mãe de suas 3 filhas. Era conhecida por sua personalidade forte e por não aceitar desaforos quando se tratava de sua família. Ana a respeitava como mulher e como mãe, mas sabia que a situação estava prestes a ficar ainda mais complicada. "Onde ela está hospedada?" perguntou Ana, aplicando um pouco mais de pó compacto no rosto, já corado pelo calor. "No mesmo hotel que vocês, o Barretos Country Hotel. Chegou hoje de manhã com as meninas e a equipe." Marcela consultou novamente o celular. "Ana, talvez seja melhor você conversar com ela antes que isso exploda de vez. Você sabe como funciona aqui em Barretos. Uma fofoca de manhã vira escândalo à noite." O som de música sertaneja ecoava do palco principal, misturado às vozes animadas da multidão que já começava a se formar para o show da noite. Ana podia ouvir o locutor anunciando os próximos artistas e sabia que em 2 horas estaria no palco, cantando seus maiores sucessos para mais de 40 mil pessoas. Mas naquele momento, sua mente estava completamente focada na situação delicada em que se encontrava. "Você tem razão", concordou Ana, levantando-se e alisando o vestido. "Preciso esclarecer essa situação antes que vire uma bola de neve. Onde está o Zé Felipe agora? Deve estar se preparando para o show dele. Ele se apresenta logo depois de você." Marcela guardou o celular na bolsa. "Ana, só me promete uma coisa. Seja honesta comigo e com você mesma sobre o que realmente está acontecendo entre vocês." Ana parou por um momento, olhando pela pequena janela do camarim para a movimentação do festival. Famílias inteiras caminhavam entre as barracas de comida. Crianças corriam com balões coloridos nas mãos, e casais de namorados tiravam selfies em frente aos painéis decorativos. Era um ambiente de festa e celebração, mas para ela, naquele momento, parecia um campo minado emocional. "Eu prometo", respondeu,
mas sua voz carregava uma incerteza que não conseguia esconder nem de si mesma. O celular de Ana vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Zé Felipe. Precisamos conversar antes dos shows. É sobre as fotos. Ela mostrou a mensagem para Marcela, que fez uma expressão preocupada. Ele deve estar tão nervoso quanto você. A Virgínia tem um temperamento forte, e vocês sabem disso. Vou encontrar com ele no trailer dele em 15 minutos, decidiu Ana, verificando o horário no relógio de pulso dourado que havia ganhado da mãe. Depois, vou procurar a Virgínia. Preciso deixar claro que não há nada acontecendo entre nós que possa prejudicar o casamento deles. Mas mesmo dizendo isso, Ana não conseguia negar para si mesma que havia sentido algo especial durante aquele almoço com Zé Felipe. A forma como ele olhava para ela quando falava sobre suas composições, como se enxergasse além da persona artística e visse a mulher verdadeira por trás dos holofotes. E a maneira como ela se sentia confortável para compartilhar suas inseguranças e sonhos, algo que raramente fazia com outras pessoas do meio artístico. Ana, Marcela a chamou, quando ela já estava com a mão na maçaneta da porta do camarim. George, independente do que acontecer hoje à noite, lembre-se de que sua carreira e sua reputação estão em primeiro lugar. Não deixe que sentimentos compliquem as coisas mais do que já estão. Ana acenou com a cabeça, mas por dentro sabia que quando se tratava de coração, a razão nem sempre conseguia prevalecer. Saiu do camarim e caminhou pela área restrita dos artistas, cumprimentando técnicos e outros músicos que encontrava pelo caminho. O cheiro de terra batida e o som ambiente do festival criavam uma atmosfera única que só existia em Barretos durante aqueles dias especiais do ano. O trailer de Zé Felipe ficava a cerca de 200 metros do dela, numa área mais reservada, próxima ao estacionamento dos artistas. Conforme se aproximava, Ana podia ver movimento através das cortinas fechadas e ouvir vozes conversando em tom baixo. Seu coração começou a bater mais forte, não só pela situação que teria que enfrentar, mas pela perspectiva de estar a sós com Zé Felipe novamente. Ela bateu na porta 3 vezes, de forma suave, mas decidida. Zé Felipe, sou eu, Ana Castela. A conversa lá dentro cessou imediatamente e, após alguns segundos, a porta se abriu. Zé Felipe apareceu usando uma camisa social branca aberta nos 2 primeiros botões e uma calça jeans escura. Seus cabelos estavam levemente desalinhados, como se ele tivesse passado as mãos várias vezes, um hábito que Ana havia notado quando ele estava nervoso. Ana, que bom que você veio, ele disse, abrindo espaço para ela entrar. Precisamos mesmo conversar sobre essa situação toda. Ao entrar no trailer, Ana percebeu que o ambiente estava arrumado de forma impecável, com roupas organizadas e instrumentos cuidadosamente dispostos. Era evidente que Zé Felipe se preparava para o show com a mesma dedicação que sempre demonstrara em sua carreira. As fotos estão circulando em todos os portais de fofoca. Ela começou, mantendo uma distância respeitosa. E a Virgínia está aqui em Barretos. Marcela me contou que ela chegou hoje. Zé Felipe passou a mão pelos cabelos, confirmando a suspeita de Ana sobre seu estado de nervosismo. Eu sei. Ela me ligou há 1 hora, perguntando sobre as fotos. Tentei explicar que era trabalho, mas ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Ana, preciso ser honesto com você e comigo mesmo. O coração de Ana disparou. Ela sabia que qualquer coisa que ele dissesse a partir daquele momento poderia mudar completamente o rumo de suas vidas. Aquele almoço não foi só sobre trabalho, foi? Ele continuou, sua voz carregando uma vulnerabilidade que ela raramente via em homens do meio artístico. Porque, para mim, senti uma conexão que vai muito além de uma parceria profissional. Ana fechou os olhos por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Quando os abriu, encontrou o olhar intenso de Zé Felipe esperando uma resposta que ela sabia que poderia complicar tudo. Zé Felipe, você é casado e tem 3 filhas, ela disse, embora sua voz tremesse ligeiramente.
Não posso e não vou ser a responsável por destruir uma família. Eu sei disso, ele respondeu, se aproximando um passo. Mas também não posso fingir que não sinto o que estou sentindo, e pelo seu jeito, você também sente alguma coisa. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de passos se aproximando do trailer. Ambos se viraram em direção à porta, e Ana sentiu seu estômago se contrair quando ouviu uma voz familiar do lado de fora. Zé Felipe, você está aí? Preciso falar com você agora. Era Virgínia, e pelo tom de sua voz, ela não estava nada contente. Ana e Zé Felipe se entreolharam por uma fração de segundo que pareceu durar uma eternidade. O pânico era visível nos olhos de ambos, mas antes que qualquer um pudesse reagir, a porta do trailer se abriu com força. Virgínia entrou como um furacão, seus cabelos loiros esvoaçando e os olhos castanhos brilhando com uma mistura de raiva e determinação. Ela usava um conjunto esportivo rosa claro que contrastava com sua expressão nada amigável. Atrás dela, duas assessoras tentavam acompanhar o ritmo acelerado da influenciadora. Ah! Que coincidência interessante, disse Virgínia, parando abruptamente ao ver Ana no trailer. Sua voz tinha aquele tom sarcástico que milhões de seguidores conheciam bem, mas agora carregava uma frieza cortante. Na famosa Ana Castela fazendo uma visitinha ao meu marido. Ana sentiu o sangue subir à cabeça, mas manteve a postura digna que sua mãe sempre lhe ensinara. Oi, Virgínia. Vim aqui para esclarecer exatamente a situação das fotos que estão circulando. Que conveniente. Virgínia cruzou os braços, seu olhar alternando entre Ana e Zé Felipe. Então vocês dois estão aqui, esclarecendo coisas. Que fofo! Zé Felipe se posicionou entre as duas mulheres, claramente desconfortável com a tensão no ambiente. Virgínia, por favor, vamos conversar com calma. A Ana veio aqui porque... Por que o quê, Zé Felipe? Virgínia o interrompeu, sua voz subindo um tom. Porque vocês dois foram fotografados saindo de um restaurante em Ribeirão Preto, parecendo um casal apaixonado. Porque nas fotos vocês estão se olhando de uma forma que você não me olha há meses? O silêncio que se seguiu foi pesado e constrangedor. Ana podia ouvir seu próprio coração batendo e o som distante da música vinda do palco principal. As assessoras de Virgínia permaneciam perto da porta, claramente desconfortáveis com a situação. De Virgínia, Ana finalmente falou, sua voz firme, mas respeitosa. Eu entendo completamente sua preocupação, e se fosse comigo, eu reagiria da mesma forma. Mas preciso que você saiba que eu jamais faria algo para prejudicar sua família. Ah, é mesmo? Virgínia deu um passo à frente. Seu perfil influenciador digital, completamente esquecido naquele momento, ali estava apenas uma mulher defendendo seu casamento e sua família. Então me explica por que vocês estavam se encontrando em segredo. Por que não marcaram essa tal reunião de trabalho no escritório de alguma gravadora, como fazem todos os outros artistas? A pergunta era válida, e Ana sabia disso. Ela e Zé Felipe haviam escolhido um restaurante mais reservado, longe dos olhares curiosos do meio artístico. Na época, parecia a decisão mais sensata para discutirem uma possível parceria sem pressões externas. Agora, percebia como isso podia ser interpretado de forma completamente diferente. Por quê? Ana hesitou, procurando as palavras certas, porque queríamos privacidade para discutir uma colaboração musical sem a pressão da mídia e dos empresários. Só isso. Só isso? Virgínia riu, mas não havia humor em sua risada. Ana, eu não nasci ontem. Sou influenciadora há anos. Sei ler linguagem corporal melhor que qualquer um. E nessas fotos, vocês dois não estavam discutindo trabalho. Zé Felipe suspirou profundamente, passando novamente a mão pelos cabelos. Virgínia, você está certa em estar chateada. As fotos realmente não ficaram boas. E eu deveria ter te contado sobre o encontro antes. Deveria ter me contado.
Virgínia virou-se completamente para ele, ignorando Ana por um momento. Zé Felipe, nós somos casados há 5 anos. Temos 3 filhas juntos. Você não deveria ter me contado, você tinha a obrigação de me contar. A voz de Virgínia ecoou pelo trailer, e Ana percebeu que pessoas começavam a se aproximar do lado de fora, atraídas pelo barulho. A situação estava se tornando exatamente o tipo de escândalo que todos queriam evitar. Virgínia, talvez seja melhor conversarmos isso em particular, Ana sugeriu, olhando discretamente para a porta, onde já podia ver sombras de pessoas se movimentando. Aqui está chamando atenção, e isso pode prejudicar todos nós. Agora você se preocupa com a atenção? Virgínia se virou novamente para Ana. Engraçado como essa preocupação não existia quando vocês estavam jantando romanticamente em Ribeirão Preto. Não foi um jantar romântico, Ana insistiu, embora sua voz carregasse uma hesitação que não passou despercebida por Virgínia. Não foi? Virgínia pegou seu celular e começou a passar o dedo pela tela. Porque eu tenho aqui mais fotos que não saíram na imprensa ainda. Fotos onde vocês estão se despedindo no estacionamento. E parece bem íntimo. Ana sentiu seu estômago se contrair. Ela se lembrava daquele momento. Zé Felipe havia a acompanhado até o carro, e eles haviam ficado conversando por alguns minutos no estacionamento. Havia sido um momento carregado de tensão e conexão, onde ambos pareciam relutantes em se despedir. Posso ver? Pediu Ana, estendendo a mão para o celular. Virgínia hesitou por um momento, depois mostrou a tela. Nas fotos, era possível ver Ana e Zé Felipe parados próximos ao carro dela, seus corpos inclinados um em direção ao outro. As expressões faciais indicando uma conversa intensa e íntima. Isso aí não é pose de reunião de trabalho, comentou Virgínia, guardando o celular. E antes que vocês digam que é só ângulo da foto, eu tenho um vídeo também. O coração de Ana disparou. Ela não se lembrava de ter notado ninguém os filmando, mas sabia que paparazzi e pessoas com celulares eram praticamente invisíveis nos dias de hoje. Virgínia, Zé Felipe finalmente falou, sua voz carregada de culpa. Eu não te traí, nunca te trairia, mas preciso ser honesto contigo sobre o que eu estou sentindo. O trailer ficou em silêncio absoluto. Até mesmo as assessoras pararam de se mexer, claramente percebendo a gravidade do momento. O que você está sentindo? Virgínia perguntou, sua voz agora mais baixa, mas ainda carregada de emoção. Zé Felipe olhou para Ana rapidamente antes de responder, e esse olhar disse tudo o que Virgínia precisava saber. Eu me senti conectado com a Ana de uma forma que não esperava, ele admitiu, suas palavras saindo com dificuldade. Durante nossa conversa, percebi que há muito tempo não tinha uma conexão intelectual e emocional tão forte com alguém. As palavras de Zé Felipe caíram como uma bomba no ambiente. Virgínia ficou pálida. Ana fechou os olhos com força, e o som da festa lá fora contrastava cruelmente com a tensão dentro do trailer. Conexão intelectual e emocional. Virgínia repetiu lentamente, como se estivesse processando cada palavra, com outra mulher. Que não é sua esposa. Virgínia, eu... Não, ela o interrompeu, levantando a mão. Não fala mais nada agora. Preciso processar isso. Virgínia se virou para Ana e desta vez seu olhar não tinha raiva, mas uma tristeza profunda que tocou o coração da cantora. Ana, eu te respeitava como artista, te admirava como mulher independente. Nunca pensei que você seria o tipo de pessoa que se envolveria com um homem casado. Virgínia, eu não me envolvi com ele, Ana respondeu, sua voz embargada. O que o Zé Felipe está dizendo é que houve uma conexão entre nós, mas eu jamais agiria baseada nesse sentimento. Eu respeito você, respeito suas filhas e respeito a instituição do casamento. Mas você sente alguma coisa por ele? Virgínia afirmou, não perguntou. Ana hesitou. Ela poderia mentir, negar tudo, e talvez conseguisse convencer Virgínia de que não havia nada além de trabalho entre eles. Mas olhando para a dor nos olhos da influenciadora e pensando em suas próprias filhas pequenas, Ana decidiu pela honestidade.
Sim, ela admitiu baixinho. Eu sinto. Mas sentir alguma coisa não significa agir sobre isso. E eu nunca agiria. Virginia assentiu lentamente, como se finalmente tivesse a confirmação que precisava. Pelo menos vocês estão sendo honestos comigo. É mais do que eu esperava. O som de uma batida na porta interrompeu o momento tenso. Pessoal, desculpem incomodar, mas a Ana precisa se preparar para o show. Faltam 40 minutos, gritou alguém do lado de fora. A realidade voltou com força total. Ana lembrou-se de que tinha um compromisso profissional com milhares de pessoas que haviam pago para vê-la cantar. Independente do drama pessoal que estava vivendo, ela não podia decepcionar seus fãs. Eu preciso ir, disse Ana, dirigindo-se à porta. Virginia, eu gostaria muito de conversar com você depois do meu show, se você estiver disposta. Acho que nós três precisamos resolver essa situação como adultos. Ana, Virginia a chamou quando ela já estava com a mão na maçaneta. Obrigada por ser honesta comigo. É mais do que muita gente faria na sua posição. Ana se virou, surpresa com o tom menos hostil de Virginia. De nada, Virginia. Eu realmente espero que possamos resolver isso. Nós vamos resolver, Virginia afirmou, olhando diretamente para Zé Felipe. Mas agora vocês dois têm shows para fazer. O público não tem culpa dos nossos problemas. Ana assentiu e saiu do trailer, sentindo o peso da situação sobre seus ombros. O ar quente da noite de Barretos a atingiu como uma onda. Mas mesmo assim, ela se sentiu aliviada por estar longe da tensão claustrofóbica daquele ambiente. Caminhando de volta para seu camarim, Ana podia ouvir o som do público cantando, junto com o artista que estava se apresentando no palco principal. A energia contagiante do festival contrastava drasticamente com o turbilhão emocional que ela estava vivendo. Como foi? Perguntou Marcela assim que Ana entrou no camarim, claramente ansiosa por notícias. Complicado, Ana respondeu, sentando-se pesadamente na cadeira. A Virgínia apareceu no meio da conversa. Ela tem mais fotos e até um vídeo nosso. Marcela fez uma expressão preocupada. Que tipo de vídeo? Nós nos despedindo no estacionamento do restaurante. Aparentemente ficou bem íntimo. Ana pegou o espelho de mão para retocar a maquiagem. Marcela, o Zé Felipe admitiu que sente alguma coisa por mim, na frente da Virgínia. Ele fez o quê? Marcela quase derrubou a garrafa de água que estava segurando. Ana, isso vai virar um escândalo gigantesco. Eu sei, Ana suspirou, aplicando mais batom. E eu também admiti que sinto alguma coisa por ele. O silêncio no camarim foi quebrado apenas pelo som da música vinda do palco e pelas vozes animadas do público. Marcela sentou-se ao lado de Ana, claramente processando a gravidade da situação. Nana, você tem certeza de que isso vale a pena? Perguntou Marcela, sua voz carregada de preocupação. Sua carreira está no auge. Você tem contratos milionários, uma base de fãs fiel. Vale a pena arriscar tudo isso por um homem casado? Não estou arriscando nada, Ana respondeu, embora sua voz não soasse muito convincente. Eu deixei claro que jamais agiria sobre esses sentimentos. Tenho princípios, Marcela. Ter princípios é ótimo, mas ter sentimentos por um homem casado, independente de agir sobre eles ou não, já é complicado o suficiente, Marcela observou. E agora a esposa dele sabe. Como você acha que isso vai afetar sua imagem? Ana não tinha uma resposta para isso. No mundo da música sertaneja, a imagem de família e valores tradicionais era extremamente importante. Mesmo sendo inocente de qualquer traição física, o simples fato de estar envolvida em um triângulo amoroso poderia afetar negativamente sua carreira. 20 minutos para o show da Ana Castela, gritou alguém do lado de fora do camarim. Ana se levantou e começou a se preparar mentalmente para a apresentação. Independente dos problemas pessoais, ela tinha um compromisso profissional com seus fãs e consigo mesma. Você vai conseguir se concentrar no show? Perguntou Marcela, ajudando Ana a ajustar o vestido. Vou ter que conseguir.
Ana respondeu, fazendo alguns exercícios vocais. Quando eu estou no palco, nada mais existe. É só eu, a música e o público. Mas mesmo dizendo isso, Ana sabia que seria um dos shows mais desafiadores de sua carreira. Não porque tecnicamente fosse difícil, mas porque emocionalmente ela estava completamente desarranjada. 15 minutos depois, Ana estava nos bastidores do palco principal, ouvindo o locutor fazer sua apresentação. O rugido da multidão quando seu nome foi anunciado a emocionou como sempre, e por um momento ela conseguiu esquecer todos os problemas. Barretos, vocês estão prontos para cantar comigo? Gritou Ana no microfone assim que pisou no palco, sendo recebida por uma ovação ensurdecedora. As primeiras notas de sua música de abertura ecoaram pelos alto-falantes, e Ana se entregou completamente à performance. Durante os próximos 60 minutos, ela seria apenas a artista que seus fãs amavam, deixando de lado a mulher confusa e vulnerável que estava por trás dos holofotes. No meio do show, durante uma música mais lenta, Ana percebeu movimento na área VIP lateral do palco. Era Zé Felipe, que havia chegado para acompanhar sua apresentação. Seus olhos se encontraram por um momento e Ana sentiu seu coração acelerar novamente. Mas o que realmente a surpreendeu foi ver Virgínia ao lado de Zé Felipe, também observando o show. A influenciadora não parecia mais com raiva. Havia algo diferente em sua expressão, algo que Ana não conseguia decifrar completamente. Ana continuou cantando, mas sua mente estava dividida entre a performance e a presença do casal na lateral do palco. Ela se perguntava o que eles haviam conversado após sua saída do trailer e como aquela situação toda seria resolvida. Essa próxima música é para todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Ana falou no microfone, sua voz ecoando pelo Parque do Peão. Às vezes, a vida nos coloca em situações complicadas e precisamos ter coragem para fazer as escolhas certas. Ela começou a cantar uma de suas músicas mais emotivas, uma balada sobre escolhas difíceis e consequências. Enquanto cantava, Ana podia sentir os olhos de Zé Felipe e Virgínia sobre ela, e sabia que as palavras da música tinham um significado especial naquele momento. Quando o show terminou, Ana foi ovacionada por 5 minutos seguidos. O público gritava seu nome e pedia bis, mas ela sabia que precisava sair de cena para que Zé Felipe pudesse se preparar para sua apresentação. Nos bastidores, Ana foi cumprimentada por vários colegas artistas e pessoas da produção. Mas sua atenção estava focada em encontrar Zé Felipe e Virgínia para tentar resolver definitivamente aquela situação. Ana! Ela ouviu alguém a chamar e se virou para encontrar Virgínia caminhando em sua direção, sozinha. Virgínia! Ana respondeu, preparando-se para qualquer coisa. Seu show foi lindo! Virgínia disse, e Ana percebeu que ela falava sério. Principalmente a última música. Parecia que você estava cantando diretamente para nós três. Obrigada, Ana respondeu, sem saber exatamente como interpretar o comentário. Ana, eu pensei muito sobre nossa conversa no trailer. Virgínia continuou, sua voz mais calma do que antes. E preciso te dizer uma coisa importante. Ana esperou, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Eu e o Zé Felipe não estamos bem há meses, Virgínia admitiu, suas palavras saindo com dificuldade. Nosso casamento está passando por uma crise séria e talvez vocês dois tenham apenas exposto algo que já estava quebrado. Ana ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras de Virgínia. A revelação de que o casamento estava em crise mudava completamente a dinâmica da situação, mas também a deixava ainda mais confusa sobre como proceder. Virgínia, Ana começou, mas foi interrompida. Não, Virgínia levantou a mão. Deixa eu terminar de falar, preciso tirar isso do peito. Elas caminharam para uma área mais reservada dos bastidores, longe da movimentação dos técnicos que se preparavam para o show de Zé Felipe.
O som da multidão impaciente ecoava pelo local, criando uma trilha sonora de expectativa que contrastava com a conversa séria que estava acontecendo. Ana, quando eu vi aquelas fotos pela primeira vez, minha primeira reação foi de raiva. Raiva de você, dele, da situação toda. Virgínia continuou, apoiando-se numa cerca de madeira que delimitava a área dos artistas. Mas depois que passou o primeiro impacto, eu comecei a pensar em como chegamos até aqui. Ana observava Virgínia atentamente, notando que por baixo da maquiagem impecável e do cabelo perfeitamente arrumado, havia sinais de cansaço e tristeza que só outra mulher seria capaz de perceber. Há quanto tempo vocês estão passando por problemas? Perguntou Ana, sua voz carregada de genuína preocupação. Oficialmente, cerca de 8 meses. Virgínia suspirou profundamente. Mas se eu for honesta, acho que começou bem antes disso. A rotina, o trabalho, as crianças, nós fomos nos distanciando sem perceber. E vocês tentaram resolver? Terapia de casal. Ou... Tentamos algumas vezes. Virgínia interrompeu, uma expressão melancólica cruzando seu rosto. Mas é difícil conciliar as agendas. Ele sempre viajando para shows, eu com as gravações, as campanhas publicitárias, as meninas. Parece que nunca sobra tempo para nós dois. Ana sentia um nó se formando em seu estômago. Ela conhecia bem essa realidade. O mundo artístico era cruel com relacionamentos, exigindo sacrifícios constantes e criando distâncias físicas e emocionais que muitas vezes se tornavam intransponíveis. Virgínia, mesmo com os problemas que vocês estão enfrentando, eu não posso e não vou ser a pessoa que contribui para o fim do casamento de vocês. Ana disse firmemente. Vocês têm 3 filhas lindas, uma história juntos. Ana, para... Virgínia a interrompeu novamente, desta vez com um sorriso triste. Você não entende. Ver as fotos de vocês dois foi doloroso, mas também foi revelador. Revelador como? Porque há meses que eu não vejo o Zé Felipe sorrir do jeito que ele estava sorrindo naquelas fotos. Virgínia explicou, sua voz embargada. Há meses que ele não me olha com aquela intensidade, aquele brilho no olhar. O coração de Ana se apertou. Ela não queria ouvir aquilo. Não queria ser a causa de mais dor para ninguém. Isso não significa que vocês não podem resolver. Ana insistiu. Casamentos passam por fases difíceis, mas... Ana, Virgínia a cortou mais uma vez, agora com um tom mais firme. E eu preciso te contar uma coisa que talvez mude sua perspectiva sobre tudo isso. Ana esperou, sentindo que estava prestes a ouvir algo que não queria saber. 3 semanas atrás, eu e o Zé Felipe tivemos uma conversa séria sobre nosso casamento. Virgínia começou, olhando para o chão. Conversamos sobre a possibilidade de uma separação temporária. As palavras caíram como uma bomba no ambiente. Ana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. E uma separação? Ela repetiu, sua voz quase um sussurro. Temporária, Virgínia enfatizou. Para darmos um tempo, pensarmos no que realmente queremos, se ainda faz sentido continuarmos juntos ou se estamos apenas mantendo as aparências. E as meninas? As meninas continuariam com a guarda compartilhada, é claro. Nós dois as amamos mais que tudo no mundo. Virgínia respondeu, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Mas, Ana, criar filhas em um lar onde os pais não são felizes juntos também não é saudável. Ana se sentou numa cadeira de plástico que estava ali perto, sentindo-se sobrecarregada com toda aquela informação. A situação era muito mais complexa do que ela havia imaginado. Por que vocês não tornaram isso público? Perguntou Ana. Porque queríamos ter certeza antes de tomar uma decisão definitiva. E também por causa da carreira dele, da minha, da imagem de família que construímos juntos, Virgínia explicou. No nosso meio, separação ainda é vista como fracasso, especialmente quando há crianças envolvidas. O som do público cantando uma música sertaneja conhecida ecoou pelos bastidores.
lembrando-as de que a vida continuava normalmente para milhares de pessoas, enquanto elas lidavam com aquela situação complicada. Virgínia, mesmo sabendo disso tudo, eu não me sinto confortável em... Ana começou, mas foi interrompida pela chegada de Zé Felipe. Desculpem interromper, ele disse, claramente nervoso. Virgínia, você contou para ela sobre nossa conversa? Contei, Virgínia respondeu, secando as lágrimas. Achei que ela tinha o direito de saber a verdade sobre nossa situação. Zé Felipe olhou para Ana, que ainda estava processando tudo o que havia ouvido. E Ana, eu queria ter contado para você no almoço, mas não sabia como. Por que não contou? Ana perguntou, levantando-se da cadeira. Porque tinha medo de que você pensasse que eu estava usando nossa situação conjugal como desculpa para me aproximar de você, ele respondeu honestamente. E também porque ainda não tínhamos tomado uma decisão definitiva. E agora? Vocês tomaram uma decisão? Ana perguntou, olhando alternadamente para os dois. Virgínia e Zé Felipe se entreolharam por um longo momento. Uma comunicação silenciosa, passando entre eles. O tipo de entendimento que só existe entre pessoas que compartilharam anos de vida juntos. Acho que sim, Virgínia disse finalmente. As fotos de vocês dois foram apenas o empurrão final que precisávamos para admitir o que já sabíamos há meses. Zé Felipe, 10 minutos para seu show, gritou um dos técnicos, interrompendo o momento tenso. Eu preciso ir, ele disse, mas hesitou. Ana, depois do meu show, vocês duas poderiam nos encontrar no hotel? Acho que precisamos conversar mais, decidir como vamos lidar com isso tudo. Ana olhou para Virgínia, que assentiu quase imperceptivelmente. Tudo bem, Ana concordou. Mas Zé Felipe, independente do que vocês decidam sobre o casamento, preciso deixar claro que não vou ser o pivô de uma separação. Se vocês se separarem, tem que ser por vocês, não por mim. Ana, Virgínia se aproximou dela. Você não é o pivô de nada. Você apenas iluminou algo que já estava no escuro. Zé Felipe assentiu em concordância. Ana tem razão. Nossa separação, se acontecer, é sobre nós dois, sobre o que não conseguimos resolver entre nós. 5 minutos, Zé Felipe, gritou novamente o técnico. Eu tenho que ir mesmo, ele disse, beijando rapidamente o rosto de Virgínia e depois olhando intensamente para Ana. Nos vemos depois. Ele saiu correndo em direção ao palco, deixando Ana e Virgínia sozinhas novamente. O som da multidão explodiu em gritos e aplausos quando Zé Felipe apareceu no palco, e sua voz ecoou pelos alto-falantes, cumprimentando o público de Barretos. Virgínia, Ana chamou. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você está sendo tão compreensiva comigo? Na sua posição, eu estaria furiosa. Virgínia sorriu tristemente. Porque eu já passei pela fase da raiva. E também porque, Ana, eu vi como vocês se olhavam naquelas fotos. E há muito tempo que eu e o Zé Felipe não nos olhamos assim. Isso não significa que vocês não podem reconquistar isso. Ana insistiu. Talvez, Virgínia concordou. Mas também pode significar que chegou a hora de reconhecermos que as pessoas mudam, os sentimentos evoluem, e às vezes o amor toma formas diferentes. Do palco, a voz de Zé Felipe ecoava, cantando uma de suas músicas mais românticas, criando um contraste cruel com a conversa que elas estavam tendo. Virgínia, se vocês realmente se separarem, o que vai acontecer com a carreira dele, com a sua, com a imagem de vocês? Ana perguntou. Vamos ter que lidar com isso quando chegar a hora, Virgínia respondeu. Mas, Ana, uma coisa eu posso te garantir. Se o Zé Felipe for seguir em frente com alguém, eu prefiro que seja com uma pessoa que eu respeito e admiro, como você, do que com qualquer outra. As palavras de Virgínia tocaram profundamente Ana. Ela nunca havia imaginado que poderia receber uma espécie de bênção da esposa do homem por quem estava se apaixonando. De obrigada por dizer isso, Ana respondeu, genuinamente emocionada. Mas, Virgínia, eu preciso que você saiba que, aconteça o que acontecer,
Eu sempre vou te respeitar como mãe das filhas dele e como a mulher que dividiu tantos anos da vida com ele. Eu sei disso, Ana. Por isso que eu estou conseguindo ter essa conversa com você. Do palco, Zé Felipe anunciou uma música especial. Essa próxima música eu quero dedicar para duas pessoas muito importantes na minha vida que estão aqui em Barretos hoje. Vocês sabem quem são. Ana e Virgínia se entreolharam, percebendo que ele estava se referindo às duas. A música que começou a tocar era uma balada sobre escolhas difíceis e a importância de ser honesto consigo mesmo e com as pessoas que se ama. Ele está cantando para nós duas, Virgínia observou, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Parece que sim, Ana concordou, também emocionada. Ana, Virgínia disse após um momento de silêncio. Independente do que acontecer entre mim e o Zé Felipe, eu gostaria que nós pudéssemos continuar sendo amigas. Acho que passamos por isso juntas, e isso criou um tipo de vínculo entre nós. Ana ficou surpresa com o pedido, mas ao mesmo tempo tocada. Eu também gostaria disso de Virgínia. Muito. Elas permaneceram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o show de Zé Felipe e processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. O festival continuava em pleno vapor ao redor delas. Mas para Ana e Virgínia, aqueles momentos eram de profunda reflexão sobre o futuro. Virgínia, Ana falou quando o show estava chegando ao fim. Vocês já decidiram quando vão anunciar a separação? Ainda não. Queríamos esperar passar o Festival de Barretos para não afetar o trabalho dele aqui, Virgínia respondeu. Mas acho que não conseguimos mais adiar muito tempo. E como vocês vão explicar para as meninas? Com muito cuidado e muito amor, Virgínia suspirou. É a parte mais difícil de tudo isso. O show de Zé Felipe terminou com uma ovação estrondosa. Ana podia vê-lo no palco, acenando para a multidão, mas sabia que logo ele estaria de volta aos bastidores, e então os três teriam que enfrentar juntos as decisões mais difíceis de suas vidas. Está pronta para a conversa no hotel? Perguntou Virgínia. Ana respirou fundo, sabendo que sua resposta mudaria o rumo de tudo. Estou, ela disse, e dessa vez sua voz soava firme e decidida. 2 horas depois, Ana se encontrava no lobby do Barretos Country Hotel, esperando por Zé Felipe e Virgínia. O hotel estava movimentado com outros artistas e pessoas ligadas ao festival, mas ela havia escolhido um canto mais reservado, próximo a uma janela que dava vista para as luzes da cidade. Sua mente estava um turbilhão de pensamentos. As revelações da noite haviam mudado completamente sua perspectiva sobre a situação. Não se tratava mais de uma questão de certo ou errado, mas sim de pessoas reais lidando com sentimentos complexos e decisões que afetariam o resto de suas vidas. Ana, a voz de Zé Felipe, atirou de seus pensamentos. Ele se aproximava usando uma camiseta simples e jeans, bem diferente da roupa de show. Seus cabelos ainda estavam levemente úmidos do banho pós-apresentação. Oi, ela respondeu, levantando-se. Cadê a Virgínia? Ela está subindo para o quarto para verificar as meninas. Vai descer em alguns minutos, ele explicou, sentando-se na poltrona ao lado da dela. Ana, eu preciso te pedir desculpas por toda essa situação. Você não tem que pedir desculpas por sentir alguma coisa. Ana respondeu suavemente. Sentimentos não são controláveis. O que importa é como agimos sobre eles. Zé Felipe assentiu, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Ana já reconhecia como seu sinal de nervosismo. A Virgínia te contou sobre nossa conversa de 3 semanas atrás. Contou. Sobre a possibilidade de separação temporária. Ana confirmou. Por que vocês não me disseram isso no almoço? Porque naquele momento ainda não tínhamos certeza de nada. E também, ele hesitou, porque eu não queria que você pensasse que estava me aproveitando da situação para me aproximar de você. E agora? Vocês têm certeza? Antes que Zé Felipe pudesse responder, Virgínia chegou ao lobby. Ela havia trocado de roupa e usava agora um conjunto casual de moletom, os cabelos presos em um rabo de cavalo. Parecia mais jovem e vulnerável sem toda a produção. E as meninas estão dormindo, ela informou,
sentando-se numa poltrona que formava um pequeno círculo com as deles. A babá vai ficar com elas. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e expectativa. Ana podia sentir que aquela conversa definiria o futuro de todos eles. Bom, Virgínia começou, sua voz firme apesar da situação. Acho que chegou a hora de sermos completamente honestos uns com os outros. Virgínia, Zé Felipe tentou falar, mas ela o interrompeu. Não, Zé, deixa eu falar primeiro. Ela respirou fundo. Ana, depois da nossa conversa nos bastidores, eu tive certeza de uma coisa. Meu casamento com o Zé Felipe acabou. Não por sua causa, mas porque nós dois já não somos mais as pessoas que se apaixonaram há 6 anos. Ana sentiu seu coração acelerar, mas manteve a compostura. De nós crescemos em direções diferentes, Virgínia continuou, olhando alternadamente para Ana e Zé Felipe. Nossos sonhos mudaram, nossos objetivos se tornaram diferentes, e por mais que tentássemos, não conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio. Virgínia, você tem certeza disso? Ana perguntou, ainda hesitante sobre seu papel naquela situação. Tenho, Virgínia respondeu sem hesitar. Ana, quando eu vi vocês dois juntos naquelas fotos, minha primeira reação foi de ciúme e raiva. Mas depois percebi que há muito tempo eu não via o Zé Felipe genuinamente feliz. E isso me fez perceber que eu também não estava sendo genuinamente feliz. Zé Felipe olhou para Virgínia com uma expressão de carinho e gratidão. Virgínia, eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Eu sei, Zé, e eu também não, ela respondeu, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Mas às vezes as pessoas se afastam sem perceber, e quando percebem, a distância já é grande demais para ser superada. Ana se inclinou para a frente, sentindo a necessidade de participar ativamente da conversa. E as meninas? Como vocês vão explicar isso para elas? Com muito cuidado, Virgínia respondeu. Vamos deixar claro que papai e mamãe ainda se amam, mas de uma forma diferente. Que às vezes os adultos precisam fazer mudanças para serem pessoas melhores e que elas sempre serão nossa prioridade, aconteça o que acontecer. Zé Felipe completou. Ana admirou a maturidade com que ambos estavam lidando com a situação, especialmente considerando as 3 crianças envolvidas. E quanto ao público, a imprensa? Ana perguntou, sabendo que a exposição seria inevitável. Vamos ser honestos, Virgínia disse. Vamos explicar que crescemos como pessoas, que nosso casamento chegou ao fim de forma amigável e que continuamos sendo uma família para nossas filhas. E sobre mim? Ana perguntou. A pergunta que mais a preocupava. Como vocês vão explicar minha presença nessa história? Zé Felipe e Virgínia se entreolharam novamente, e Ana percebeu que eles já haviam discutido essa questão. Ana, Zé Felipe disse, se inclinando em sua direção. Se você quiser, vamos deixar claro que nosso relacionamento começou apenas após a separação oficial, que você não teve nada a ver com o fim do nosso casamento, porque isso é a verdade, Virgínia acrescentou. Ana, você pode ter sido o catalisador que nos fez enxergar a realidade, mas os problemas já existiam muito antes de você aparecer na vida do Zé Felipe. Ana sentiu um alívio imenso ao ouvir essas palavras. Sua maior preocupação era ser vista como a outra, aquela que destruiu um casamento. Obrigada, ela disse, genuinamente emocionada. Isso significa muito para mim. Ana, Virgínia chamou sua atenção. Eu tenho uma pergunta para você, e gostaria que fosse completamente honesta. Pode perguntar. Você realmente sente alguma coisa pelo Zé Felipe? Ou foi apenas uma conexão momentânea? Ana olhou para Zé Felipe e depois para Virgínia. Aquela era sua chance de recuar, de dizer que havia sido apenas um mal-entendido, uma confusão de sentimentos. Mas olhando para os dois, ela decidiu pela honestidade total. Eu sinto, sim, ela admitiu, sua voz embargada. Sinto uma conexão com ele que nunca senti com ninguém. Mas também sinto um respeito enorme por você, Virgínia.
e pela família que vocês construíram juntos. E você, Zé Felipe? Virgínia perguntou ao marido. Eu me apaixonei pela Ana, ele disse simplesmente, suas palavras caindo como uma confissão libertadora. E sei que isso é complicado, sei que vai ser difícil para todos nós, mas não posso mais fingir que não sinto isso. Virgínia fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando as palavras que há tanto tempo sabia que ouviria. Está bem, ela disse finalmente, abrindo os olhos. Então, agora nós três sabemos exatamente onde estamos. Virgínia, Ana disse, se levantando e se aproximando dela. Eu prometo que sempre vou te respeitar como mãe das filhas dele. E se você permitir, gostaria de tentar construir uma amizade com você. Virgínia também se levantou e, para surpresa de Ana, a abraçou. Ana, depois de hoje, depois de tudo que conversamos, eu não consigo te ver como inimiga. Virgínia disse durante o abraço. Você me mostrou uma honestidade e um respeito que muitas pessoas não teriam. Quando se separaram, Ana viu que Zé Felipe também estava emocionado. Então, ele disse, se levantando também. Como fazemos isso? Qual é o próximo passo? Primeiro, vocês vão anunciar a separação, Ana disse, assumindo um papel mais prático, de forma oficial, explicando que foi uma decisão mútua e amigável. Isso, Virgínia concordou. E depois de um tempo apropriado, se vocês dois quiserem assumir o relacionamento publicamente, terão meu apoio. Quanto tempo seria apropriado? Perguntou Zé Felipe. Alguns meses, Ana sugeriu. O suficiente para que fique claro que nosso relacionamento não foi a causa da separação. Concordo, disse Virgínia. Ana olhou para os dois, sentindo uma mistura de felicidade, apreensão e gratidão. A situação não era ideal, mas a maturidade e honestidade de todos os envolvidos a fazia acreditar que poderiam superar os desafios. Tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês dois, Ana falou, sua voz carregada de emoção. Eu nunca pensei que passaria por uma situação assim, e certamente nunca imaginei que ela seria resolvida com tanta maturidade e respeito mútuo. É assim que deveria ser sempre, Virgínia respondeu. Quando há crianças envolvidas, quando há sentimentos reais em jogo, não podemos nos dar ao luxo de ser mesquinhos ou vingativos. Zé Felipe assentiu em concordância. Virgínia, eu sempre vou ser grato pela forma como você está lidando com tudo isso. E eu sempre serei grata por você ter me dado nossas 3 filhas, ela respondeu, tocando o rosto dele com carinho. E isso nunca vai mudar, independente de qualquer coisa. Ana observou a interação entre eles e percebeu que, apesar do fim do casamento, havia ali um amor genuíno, apenas transformado em algo diferente do romance inicial. Bom, Virgínia disse, verificando o horário no celular. São quase 2 da manhã e amanhã temos mais um dia de festival. Acho que devíamos descansar. Tem razão, Ana concordou. Foi um dia intenso. Ana, Zé Felipe a chamou quando ela já estava se dirigindo aos elevadores. Você gostaria de tomar café da manhã comigo amanhã? Para conversarmos sobre nós? Ana olhou para Virgínia, que assentiu encorajadoramente. Eu gostaria, Ana respondeu, sorrindo pela primeira vez em muitas horas. Ótimo. Às 10, no restaurante do hotel? Perfeito. Quando as portas do elevador se fecharam, Ana se viu sozinha pela primeira vez desde o início daquela jornada emocional. Olhando para seu reflexo no espelho do elevador, ela percebeu que parecia diferente, mais madura, mais sábia, talvez. Chegando ao seu quarto, Ana se sentou na cama e pegou o celular. Havia dezenas de mensagens de Marcela, da família, de amigos que haviam visto as especulações nas redes sociais. Mas ela decidiu que tudo isso poderia esperar até o dia seguinte. Naquele momento, ela queria apenas processar tudo o que havia acontecido. Em menos de 24 horas, sua vida havia mudado completamente. Ela havia se apaixonado, enfrentado uma situação conjugal complexa,
ganhado o respeito de uma mulher que poderia ter sido sua inimiga, e descoberto que, às vezes, as situações mais complicadas podem ter as resoluções mais maduras. Olhando pela janela do quarto para as luzes de Barretos, Ana sorriu. Amanhã seria um novo dia, com novos desafios, mas também com novas possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia completamente honesta consigo mesma e com seus sentimentos. 3 meses depois, Ana estava em seu apartamento em São Paulo, quando viu a notícia nos portais de entretenimento. Zé Felipe e Virgínia Fonseca anunciam separação amigável. O comunicado oficial explicava que a decisão havia sido mútua, baseada no crescimento pessoal de ambos em direções diferentes, e que continuariam sendo parceiros na criação das filhas. Ana sorriu, lembrando-se da conversa no hotel em Barretos. Tudo estava acontecendo exatamente como eles haviam planejado. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Zé Felipe. Viu a notícia? Agora podemos começar nossa história oficialmente. Te amo. Ana digitou a resposta. Vi. Eu também te amo. Obrigada por termos feito isso da forma certa. Minutos depois, chegou uma mensagem de Virgínia. Ana, obrigada por sua paciência e respeito durante esses meses. Vocês têm minha bênção para serem felizes. Ana guardou o celular e olhou pela janela de seu apartamento. Lá fora, São Paulo seguia seu ritmo frenético. Milhões de pessoas vivendo suas próprias histórias de amor, desamor, recomeços e transformações. Ela havia aprendido que nem todas as histórias de amor começam de forma convencional, mas que com honestidade, respeito e maturidade, até as situações mais complicadas podem ter finais felizes, ou pelo menos finais justos para todos os envolvidos. E enquanto se preparava para encontrar Zé Felipe para jantar, o primeiro encontro oficial como casal, Ana sabia que Barretos sempre teria um significado especial para eles. Foi lá que tudo começou, foi lá que enfrentaram a verdade, e foi lá que 3 pessoas descobriram que é possível amar, respeitar e crescer, mesmo quando os caminhos se separam. A história, que começou com rumores e fotos polêmicas, havia se transformado em algo muito mais profundo, uma lição sobre maturidade emocional, sobre a importância da honestidade nos relacionamentos e sobre como o amor verdadeiro, seja romântico ou familiar, sempre encontra uma forma de prevalecer.